Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, obrigado Espírito Santo. Dê um sorriso para o irmão que está do seu lado, diga a ele: Jesus te ama e eu também. Aleluias. Olha só o quanto o seu irmão e a sua irmã estão bonitos. Olha aí. O porquê que eles estão bonitos? Porque Jesus tem brilhado a cada dia mais e mais em nós. Amém? Por isso que a cada dia, ao invés de ficar mais velhos, nós estamos ficando mais bonitos. Porque a glória do Senhor tem resplandecido a cada dia mais e mais em nós. Amém? Pode ver que o teu cabelo branco, ele não é mais um simples cabelo branco, mas ele é um cabelo branco reluzente. Porque a glória do Senhor está reluzindo sobre ele. Amém? Essa é a desculpa para os meus cabelos brancos. Glória a Deus. Amém, família? Se eu pudesse dar um título para a palavra dessa noite, o título que eu daria é: Não se aparte da tenda. O que significa a palavra partir? Partir ao meio. Quando Jesus voltar, pela segunda vez, o Monte das Oliveiras se fenderá, se partirá ao meio. Em dois, a palavra do Senhor diz. E quando nós buscamos o significado da palavra partir, nós entendemos que não se aparte, não se separe da tenda. Diga para o irmão que está do seu lado: não se aparte da tenda. Ou não se separe da tenda. Não se afaste da tenda. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, a partir do capítulo 33, a partir do verso 7. Essa semana foi uma semana de reflexão para mim, porque eu me peguei agradecendo ao Senhor, porque tem 7 anos praticamente que eu prego quase todos os sábados. Algumas lives, algumas Aviva Homes, né? Agora, glória a Deus que tem irmão Eduardo, tem irmã Monique, tem pastor Eduardo, tem pastora Daiane, tem pastor Everton, tem tanto homem de Deus lá para pregar que eu já nem preciso mais estar lá. É igual aqui, daqui a pouco Deus me aposenta aqui também. Tanto homem de Deus está levantando aqui, né, pastor Rodrigo? Amém, igreja? Daqui a pouco eu vou jubilar. Amém? Amém? Oh, meus irmãos, concordem, por favor. Glória a Deus, estou brincando. E eu me peguei agradecendo ao Senhor por tantas palavras que Ele tem liberado nesse lugar. E até o Henry falou, acho que foi o Henry que falou: pai, nunca é repetida uma palavra. Praticamente nunca é repetida uma palavra. Porque o Senhor tem edificado. Não foi você, filho? Então foi outra pessoa que me falou. O Senhor tem edificado algo nesse lugar. Ele tem construído algo. E essas palavras vêm do ambiente profético. O ambiente profético, sabe o que é o ambiente profético? É o lugar onde o Senhor ama se manifestar. E como nós edificamos, como nós construímos o ambiente profético? Quando você vai receber uma visita na sua casa, o que você faz? A primeira coisa para as esposas é deixar a casa brilhando, não é verdade? A segunda coisa que elas fazem é pedir ajuda para os maridos. Amor, me ajuda aqui a limpar a casa, porque nós vamos receber visita. E a terceira é pedir para os filhos também, e assim vai. E assim a casa fica brilhando para receber a visita, não é verdade? Quando eu quero criar um ambiente profético, eu preciso preparar a casa. Eu preciso preparar a minha vida para que no ambiente profético o Espírito Santo possa se manifestar. E aí a palavra ela vai fluir livremente, constantemente, simples, porque Ele tem construído algo em nosso meio.
E essa semana, no ambiente profético que eu fui quinta-feira, na Viva Home Liverpool, a minha esposa, Deus usou o pastor Eduardo, depois em seguida usou minha esposa, e todos os outros irmãos que estavam lá. E a minha esposa falou uma frase que me tocou lá no meu espírito, sobre Josué, que Josué não se apartava da tenda. E aquilo ali, o Espírito Santo, ele ficou martelando no bom sentido no meu espírito. Eu preciso trazer um contexto para que a gente venha entender qual é a situação que eles estavam enfrentando. O povo de Israel havia acabado de sair da terra, do Egito, em direção à terra prometida. Moisés estava no alto do monte, recebendo as leis do Senhor, e ele demora para voltar lá de cima. E o povo vai e faz o quê? Pede para o irmão de Moisés, para Arão, construir um bezerro de ouro. E o povo pega tudo o que eles tinham ganhado de espojos de ouro dos egípcios. Quando Deus falou, olha, pede uma peça de ouro, uma peça de prata, uma peça de bronze, peça uma peça de valor para os egípcios. E os egípcios abençoaram o povo de Israel que era escravo, com riquezas. E essa riqueza, ela tinha um propósito. Mas quando Deus segurou Moisés por um pouco mais de tempo lá em cima, o povo estava sem um líder. E o povo vai e fala para Arão, olha, faz para nós um bezerro de ouro, um Deus para que nós venhamos a adorar. E Arão faz o quê? Ele era o sacerdote. Ele infelizmente vai e constrói. Chama os homens e constrói o bezerro, e fabrica o bezerro de ouro, edifica o bezerro de ouro. Moisés desce do monte, acaba com tudo aquilo ali, resumindo agora para a gente entrar no contexto. E eles saem, continuam ali em direção à terra prometida. Mas de tempo em tempo, Deus mandava que o Senhor permitia que a nuvem durante o dia, que servia para criar uma sombra para que os israelitas não se queimassem de tanto calor, fazia sombra para eles. E a nuvem de noite, que era uma nuvem, uma coluna de fogo, para guiar, para dar direção a eles. Quando a nuvem parava, todo Israel parava no meio do deserto. E aí Moisés, ele ia e colocava a sua tenda. Ele tirava uma tenda e colocava para fora do arraial, para fora de todas as 12 tribos de Israel que estavam ali. E essa tenda que ele armava fora da congregação, fora do arraial, era chamada a tenda do encontro. Aonde a presença do Deus vivo, a presença do Senhor, ela descia sobre aquela tenda. E Moisés, ele saía de lá do meio do acampamento. Imagina a cena, Moisés saindo do meio do acampamento e indo em direção à tenda do encontro, fora. E a palavra de Deus diz que os israelitas, eles faziam o quê? Cada um ficava na porta da sua tenda com as suas mãos levantadas adorando o Senhor, porque eles viam a presença de Deus descendo e se manifestando em forma de uma coluna de fumaça sobre a tenda. E é aqui que eu quero entrar na palavra, aqui que nós vamos entrar. Êxodo capítulo 33, 7 diz assim: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armar para si fora, bem longe do arraial. Por que Moisés armava a tenda bem longe do arraial? Você já se perguntou isso? Quando diz arraial, era fora da comunidade, fora das 12 tribos. Sabe o porquê? Você já se perguntou isso? É porque ele não podia se contaminar com muitas vozes. Trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes nós temos nos contaminado com tantas vozes? Com tantas vozes. Um dos motivos que ele colocava bem longe, talvez seria esse. E a palavra de Deus continua dizendo assim: ele a chamava de a tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial.
Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um de pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da entrada. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, na porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Porém, Josué, ele não se afastava da tenda. Quem era Josué? Josué era um menino, um jovem, que servia de auxiliar para Moisés. Ele não era líder em Israel, ele não era ainda o guerreiro famoso Josué, ele não era ainda o líder de todo Israel, o sucessor de Moisés, mas ele era simplesmente um jovem que amava estar junto com Moisés, mesmo sem ser líder. Mas o melhor, ele amava estar na presença de Deus. O que significava a tenda do encontro? Era o local onde o Senhor escolheu para se manifestar a Moisés. Era o local onde Moisés adorava o Senhor. Era o local onde o Senhor entregou as leis, muitas leis para Moisés. Tantas palavras proféticas Moisés recebeu naquele lugar. E a palavra de Deus diz que aquele jovem, ele não se afastava da tenda, mesmo quando Moisés saía. Josué queria ficar na porta da tenda, junto com a presença do Senhor. Notem, tinha mais de 1 milhão de homens no acampamento de Israel, fora mulheres e crianças. E a palavra de Deus, ela é enfática, dizendo que somente Josué, ele não se apartava da tenda. Ele não saía. O tanto que ele amava a presença do Senhor, o tanto que ele amava a presença de estar com a presença de Deus, de estar com o Senhor. Sendo que mais de 1 milhão de pessoas viam aquilo e ainda não compreendiam o significado do que Josué estava fazendo. Mas nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Josué podia estar do lado de fora da tenda, mas ele estava lá agarrado à presença de Deus. Ele estava ali adorando ao Senhor, mesmo que do lado de fora, mesmo sem poder entrar, porque somente Moisés estava lá dentro. Mesmo Josué, quando Moisés saía, Josué ficava ali, ficava do lado de fora. Eu não quero perder por nada a presença de Deus. Qual era o amor que ele transmitia para com o Senhor? Qual era a adoração que ele permitia para com o Senhor? O que Josué estava enviando de mensagem para Deus? Sabe o que eu entendo isso? Quando eu olho para a vida de Josué nesse estágio, eu entendo que antes de manifestar alguém no público, antes de apresentar alguém no público, é preciso conhecer a Deus no secreto. Enquanto todo Israel estava na sua casa, na sua tenda, Josué estava onde? Na porta da tenda do encontro, junto com a presença de Deus. Enquanto mais de 1 milhão estava fazendo alguma coisa na sua tenda, Josué estava na presença de Deus. Antes de Deus usar alguém em público, ele o forma no secreto. Josué estava fazendo o quê? Sendo formado no secreto. A escola de Deus, meus irmãos, não vem no público, a escola de Deus vem do secreto. Diga para o irmão que está do seu lado, a escola de Deus, ela vem no secreto. A escola de Deus, ela é no secreto. Êxodo 33, 9, Lide, por favor. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Aquele local representava comunhão, adoração, revelação, e também Moisés recebia todas as direções do Senhor.
Olha o que Josué estava observando ali naquele lugar. Sabe o que eu entendo? Josué, ele descobriu um segredo. Que estar na presença de Deus vale mais do que muitas bênçãos. Estar na presença de Deus valia muito mais do que tudo na vida. Josué havia compreendido isso. Josué, ele havia compreendido que estar na presença de Deus era muito mais poderoso do que tudo que alguém pudesse fazer na vida. Enquanto muitos queriam as bênçãos de Deus, muitos estavam preocupados com a terra prometida, Josué estava preocupado com a presença. Enquanto muitos estavam preocupados com o que haveriam de comer, beber ou até mesmo vestir, Josué continuava preocupado com a presença e querendo estar na presença de Deus. Tudo é questão de prioridade. Qual é a sua prioridade hoje? Talvez os israelitas estavam priorizando organizar a sua tenda. Talvez os israelitas estavam priorizando o seu carro, a sua casa ou a sua família. Mas Josué estava priorizando o Senhor. Antes da sua família vem o Senhor. Antes da sua casa vem o Senhor. Antes do seu carro vem o Senhor. Antes do teu trabalho vem o Senhor. Antes de todas as coisas vem o Senhor. Antes de todas as coisas vem o Senhor. E Josué, ele havia compreendido isso. Josué, ele havia compreendido isso. Mas detalhe, houve outro homem que também compreendeu isso. Salmos 27:4. Por favor, Lídia. Houve um outro homem que estava lá no secreto também, apacentando as ovelhas de seu pai. E tempos mais tarde, por causa do que ele conquistou lá no secreto com o Senhor, ele chegou a um entendimento e ele disse assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Vou repetir de novo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, para adorar, para contemplar, para engrandecer, para adornar, a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meditar no seu templo. O que havia em comum entre esses dois homens é que eles amavam a presença do Senhor. E Davi, ele foi mais adiante ainda, ele amava o lugar que o Senhor se manifestava. Que ele queria estar na casa do Senhor, o lugar aonde ele se manifestava. Eles compreenderam, irmãos. Eles compreenderam que Deus estava acima de tudo. Aquilo que nos move, preste atenção, aquilo que nos motiva pode ser o nosso maior obstáculo. Aquilo que te motiva na sua vida pode se tornar o seu maior obstáculo. Mas se a sua única motivação for a presença de Deus, não haverá obstáculos para nós. Sabe o porquê? Porque os nossos olhos estão fitos no Senhor. E Ele já venceu. Ele já venceu. Aí você pode perguntar: pastor, mas olha para a minha dificuldade. Paulo estava mais preso do que todos os outros apóstolos, mas ele estava mais livre do que todos. Ele estava preso na carne, com algemas, em ferrolhos e tudo mais, mas ele estava mais livre do que todo mundo. Mais livre do que todo mundo, porque ele havia compreendido algo que nenhum dos outros apóstolos ainda tinham compreendido, mesmo caminhando com Jesus 3 anos e meio. Coisa que ele não caminhou com o Senhor. Coisa que ele não caminhou com o Senhor. E em Atos capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo diz assim: mas
Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que havia em comum entre Josué, Davi e Paulo? Eles amavam a presença do Senhor. Eles não tinham a vida deles por preciosa para eles mesmos. Paulo, ele foi ainda muito mais longe, porque ele falou: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a missão do Senhor, o meu chamado. No fritar dos ovos, sabe o que vai contar na minha e na sua vida para o Senhor? É aquilo que nós fizemos para Ele. Porque tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo voltará para Ele. Hoje eu estava refletindo a respeito do meu celular. Meu celular está lotado de fotos e vídeos. Coisas que foi tirando fotos ao longo da vida, e até são algumas fotos que eu gosto, algumas importantes. Mas se eu morrer hoje, sabe o que vai acontecer? Ele vai deixar de ser importante. Passou. Aquilo que é importante para nós hoje, igreja, só vai permanecer aquilo que nós fizermos para o Senhor. O resto vai virar madeira, palha e feno. E madeira, palha e feno, as nossas atitudes que não fizemos para o Senhor vão se queimar e vão se perder no dia do juízo. Qualquer dia eu prego sobre isso de novo. Faz tempo que eu não prego. Quando o Espírito Santo permitir. E sabe o que a vida de Josué falou comigo? Quem permanece na tenda do encontro. Sabe quem é? Pergunta para o irmão que está falando: quem permanece na presença? Quem permanece na tenda do encontro? São somente aqueles que o Senhor tem um grande propósito. São só esses que permanecem na presença do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: é você mesmo. É você mesmo. O Senhor não errou de endereço nessa noite. Muitas famílias não vieram, mas eu e você estamos aqui. A presença do Senhor está aqui. Então o Senhor está falando diretamente comigo e contigo nessa noite. Ele não errou de endereço. Só quem permanece na tenda. Aliás, quem permanece na tenda é aquele que o Senhor tem um grande propósito. Senão, sabe o que pode acontecer? Jesus pode mandar comprar comida na cidade, conforme foi no episódio da mulher samaritana. Quando ele foi se revelar para ela ali, o que Jesus fez com os discípulos? Vai lá comprar comida na cidade. E eles foram. Eles perderam de ter a revelação de quem era ele em público pela primeira vez ali. E aquela mulher, ela recebe a revelação que Deus havia preparado lá do Gênesis, lá do Jardim do Éden. Foi dando pistas. Foi dando pistas e pistas e pistas até passar Malaquias, 400 anos de silêncio, e depois, bum, o plano de Deus se revela. E à beira do poço, aquela mulher recebe a revelação de Deus, que ele era o Cristo, o Messias, o Filho amado do Deus vivo. E os 12 tinham ido para onde? Vai lá buscar pão, senão vocês vão me atrapalhar aqui. Sabe o porquê? Porque eles não estavam prontos para ouvir. O porquê que eles não estavam prontos? Porque eles ainda não tinham aprendido a amar a presença, talvez. Números capítulo 27, verso 12. Passaram-se quase 40 anos. O povo havia dado voltas e voltas e voltas pelo deserto. E de repente o Senhor leva Moisés a um alto de um monte, para que ele venha avistar a terra prometida. Para que ele venha avistar a terra prometida, que ele não ia entrar. Aquele que conduziu o povo não pôde pisar na terra prometida, ele só pôde contemplar ela de longe. Vamos ler todos juntos. Depois o Senhor disse a Moisés: suba ao monte Abarim e veja a terra que eu dei aos filhos de Israel.
E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como aconteceu com o seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, preste atenção, para quem que a congregação reclamava de sede e de fome? Para quem? Para Moisés. Para quem que Deus está falando que a congregação discutia ali? Para o próprio Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas águas de Meribá e de Cádiz no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador da vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés. Quem disse a Moisés? O Senhor disse a Moisés. Chame Ur. Foi isso que ele falou? Quem era Ur? Era aquele que quando Moisés estava cansado durante a batalha, enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, o povo prevalecia, o povo conquistava, o povo vencia a batalha contra o inimigo. Mas quando Moisés cansava dos seus braços levantados, quando ele abaixava as mãos, a palavra de Deus diz que Josué e todo o exército de Israel começava a perder. Moisés levantava as mãos e o povo começava a ganhar território diante do inimigo. E a palavra de Deus diz que Arão e Ur vieram sustentar os braços de Moisés. E através disso, Israel obteve a vitória. E quem estava lá no campo de batalha? Era Josué. Batalhando, liderando o exército de Deus. Liderando os guerreiros de Deus, que foram formados no deserto. E Deus manda chamar quem? Arão e Ur? Para o lugar de Moisés? Não. Deus manda chamar aquele que não havia se apartado da tenda. Aquele que não havia se apartado da presença de Deus. Aquele que tinha compreendido, aquele que tinha entendido que a presença vale mais do que tudo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que eu não tenho a minha vida por preciosa. Se eu considerar a minha vida preciosa, eu já perdi o propósito. Se eu considerar tudo que Deus tem feito, eu já perdi o propósito. Porque a presença do Senhor não pode ser mais preciosa que a nossa vida. A nossa vida precisa significar nada. Como a vida do apóstolo Paulo significava para ele. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a vontade, o propósito do Senhor na minha vida. Mais de 1 milhão de pessoas não haviam compreendido o que aquele moço, 40 anos atrás, havia entendido. O que aquele jovem havia compreendido. Ele só queria a presença. Só a presença. E Moisés, quando Deus chamou ele para contemplar a terra prometida, mas sem poder entrar, ele fala, olha, separa para mim Josué, filho de Num. Vamos continuar a ler ali. O Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e ponha e coloque as suas mãos sobre ele. O que havia em Josué? O Espírito. Por que havia o Espírito em Josué? Você já se perguntou por que havia o Espírito em Josué? E ali fala Espírito com E maiúsculo. Já havia nele o Espírito de Deus. A presença do Deus vivo. Por que havia a presença do Deus vivo, sendo que o Espírito Santo nem liberado sobre a face da terra havia sido? Porque ele havia compreendido que sem a presença não havia nada. Sem a presença ele não era nada. Sem o Senhor ele não era nada. E o Espírito estava sobre ele. Porque ele amava a presença. Não tem como o Espírito Santo se expressar através de nós, sem amarmos a presença dele, sem desejarmos a presença dele, sem limparmos a casa para que ele venha e faça habitação em nossa vida, igreja.
Sabe o que eu resumo? Antes de liderar multidões, Josué ele aprendeu a amar a presença. Antes até mesmo de liderar um exército, ele aprendeu a ficar do lado de fora da tenda, mesmo sem ser convidado para entrar. Mesmo sem ser convidado para entrar, ele estava lá do lado de fora da tenda. Pronto. Queria ficar perto da presença. Qual era a diferença dele e mais de 1 milhão de homens? Qualquer um poderia ficar ali do lado de fora. Mas ninguém ficava, ninguém decidia ter a mesma atitude que ele tinha. Sabe o que eu defino? Um homem de Deus, ele é feito de atitudes. Mas atitudes da maneira correta, segundo a palavra de Deus. Um homem que é apto a ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Isso nos habilita a Deus lembrar do nosso nome, como lembrou do nome de Josué ali. Quem estava segurando a mão de Moisés? Os braços de Moisés era Arão e Hur. Mas quem? O pastor Everton falou muito bem isso na Viva Home de Liverpool. Mas quem foi eleito o sucessor de Moisés? Foi Josué. Foi Josué. Foi Josué. Por causa do coração dele, por causa do que ele compreendia. Sabe o que eu entendo com isso? Deus, ele prepara antes de promover. Deus, ele prepara o homem antes de promover o homem. Porque senão o homem está fadado ao... Vou nem falar o que está fadado. Sabe o que eu entendo? Deus molda o caráter. Enquanto Josué estava lá do lado de fora, a palavra de Deus não diz que ele murmurou uma vez por estar do lado de fora. Nenhuma vez, a gente não encontra uma murmuração dele. Por estar ali à espera de Moisés. Quando Moisés subia no monte, sabe onde Josué ficava? No pé do monte. Esperando o seu líder voltar. Porque ele desejava estar próximo da onde a presença de Deus estava. Deus estava moldando a humildade na vida de Josué. Porque ele sabia que ele viria a ser um grande líder. Josué não sabia, Moisés não sabia, nem ninguém de Israel sabia. Mas Deus sabia que ele viria a ser um grande líder de Israel. Assim como Deus está levantando muitos homens e mulheres em nosso meio para serem grandes líderes. Mas sabe o que Deus faz antes? Ele molda o nosso coração. Ele molda a nossa vida. Até que Ele começa a se revelar para cada um de nós. E de repente Ele cria esses ambientes proféticos. Onde eu limpo a casa e Ele vem com o Espírito. Onde você limpa a sua casa, Ele vem com o Espírito. É um encontro perfeito. É um encontro perfeito. Entre Deus e o homem. E sabe algo mais que eu entendo? O secreto, ele precede o público. Não tem como o público vir antes do secreto. Porque se o público vem antes do secreto, acontece o que a gente vê muitos homens e mulheres de Deus subindo do dia para a noite e caindo mais rápido ainda. Mais rápido ainda. O secreto, ele precede o público. Então, se Deus está te levando para o secreto, se o Senhor está te humilhando, te deixando para fora da tenda, não se preocupa não, quem está te formando é Deus. Quem está nos formando é Deus. E Ele não errou de endereço nessa noite, porque Ele trouxe o teu Espírito, Ele te trouxe aqui nessa noite, para endereçar essa palavra para mim e para você. Deixa Ele continuar te formando, deixa Ele continuar te forjando. Não se aparte da tenda, não aborte os processos de Deus. Se Ele está te forjando em determinadas áreas, Senhor, me forja de uma vez. Faz tudo o que o Senhor tem que fazer de uma vez, Senhor. Porque quanto mais rápido eu e você formos aprovados, mais rápido nós sairemos da prova. Mais rápido o Senhor vai mudar a história da nossa vida. Mais rápido Ele muda o cativeiro. Mais rápido Ele muda a fornalha. Mais rápido Ele muda os rios.
mais rápido ele muda. Diga para o irmão que está do seu lado, não atrase o tempo de Deus na sua vida. E sabe o que eu descobri? Só eu e você podemos atrasar o tempo de Deus em nós, na nossa vida. O diabo não tem poder para atrasar o tempo de Deus na sua vida. Até mesmo Deus, ele não consegue atrasar o tempo dele na sua vida. Sabe por quê? Porque ele deseja fazer. Ele deseja que eu e você estejamos na presença dele e que venhamos a viver o propósito dele. Mas só depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Termos a atitude correta para sermos provados e aprovados. E assim receber uma liberação ainda maior da parte do Senhor. E sabe o que eu entendo? A prova do secreto envolve as pequenas coisas, as pequenas atitudes. Diga para o irmão que está do seu lado, a prova do secreto envolve as pequenas atitudes, até mesmo aquelas que muitas vezes nós escondemos. Diga para o irmão que está do seu lado, até mesmo aquelas que nós tentamos esconder. Sabe o que eu entendo a respeito de Josué? Quem não se afasta da presença recebe uma unção sem saber. Diga para o irmão do seu lado, você está recebendo unção sem saber. Sabe qual foi a unção que Josué recebeu? A unção de conquista. Josué recebeu a unção de conquista. O que Moisés não havia conquistado em 40 anos. Josué conquistou tudo. Aliás, praticamente tudo. Porque Deus deixou ainda alguns povos inimigos dentro da terra prometida, para que fosse calcanhar de Aquiles do povo de Israel. Porque se o povo viesse a esquecer-se do Senhor, o inimigo estava lá para quê? Para atacar o povo. Porque Deus sabia do coração do povo. Deus sabia. O amar a presença e se permanecer na presença, eu e você automaticamente recebemos uma unção para conquistar. Mas pastor, como assim? Olha o que Deus fez na vida de Josué. Josué começou a conquistar para o Senhor. Josué começou a conquistar para o Senhor. Depois da tenda. Depois do permanecer na tenda, quando Moisés estava lá dentro da tenda, veio a conquista na vida de Josué. Você sabe que eu não sou pregador coach, muito longe disso. Mas depois da presença, veio a liberação de uma unção de conquista. De uma unção de conquista. A formação no secreto nos habilita para uma unção de conquista. Diga para o irmão que está ao seu lado, profetize sobre a vida dele. A prova do secreto, a permanência na presença do Senhor, nos habilita para uma unção de conquista. O Senhor te chamou, o Senhor está te formando para conquistar. Cadê a tua voz profética, meu irmão? Diga aí, o Senhor está te chamando para conquistar. Aí você pergunta, mas conquistar o quê, pastor? Conquistar para quê? Para devolver para Ele. Para devolver para o Senhor, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo voltará para Ele. Quando alguém compreender isso, sabe o que eu e você vamos nos tornar? Um rio de Deus, onde todas as coisas saem do trono de Deus. Há um rio que desce do trono de Deus e vai passando. E a palavra de Deus diz que aonde esse rio vai passando, vai criando vida e vida em abundância. Vai criando vida onde não existia vida. Assim é a sua vida que o Senhor está formando. Como uma voz profética da minha e da sua boca, procede uma palavra, procede uma espada afiada através da voz do Senhor, através da palavra de Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Através da permanência na tenda, Josué leva mais de 1 milhão de homens e mulheres a atravessar o Rio Jordão em seco. Atravessar o Rio Jordão em seco e entrar dentro da terra prometida. Moisés não entrou, mas Josué entrou. Aquele que estava lá na porta da tenda. Aos olhos do povo, preste atenção, aos olhos do povo humilhado,
mas aos olhos de Deus sábio, porque aquele que se humilha, o Senhor não se nega. Se Deus está te humilhando, você está se tornando um lugar perfeito. Eu e você estamos nos tornando um lugar perfeito, onde o Senhor não se nega, um lugar irresistível para Ele. Só que quando nós não compreendemos, sabe o que nós fazemos? Não, eu não posso ser humilhado, eu não posso. E aí o orgulho entra e toma conta. E aí o orgulhoso, o Senhor se detém, Ele se afasta. Então se o Senhor está te forjando, Senhor, me forja de uma vez. Mas me aprova, Senhor, eu quero sair, eu não quero permanecer, Senhor. Eu não quero permanecer, Senhor, nessa prova, mas eu quero estar em Tua presença, porque eu amo a Tua presença mais do que tudo nessa vida. Porque enquanto nós amarmos mais o tudo do que o dono da vida, Deus vai precisar ainda arrancar tantos amores no nosso coração. Deus vai precisar arrancar. Sabe o que mais Josué fez? Ele conquista uma cidade que era extremamente fortificada, chamada Jericó. Sendo que não tinha nenhum guerreiro que sabia guerrear. Deus entrega a cidade mais fortificada na mão do povo de Deus. Quem que estava liderando? Aquele que estava lá na porta da tenda. Aquele que estava permanecendo na presença. Josué só foi aquele que liderou o povo para entrar na terra prometida. Por causa do erro de um homem, preste atenção. Teve fome na terra de Israel. Abraão faz o quê? Ele vai para o Egito buscar alimento. E Deus não havia mandado, Deus não tinha dado uma palavra para Abraão ir para o Egito, não. Mas porque ele foi sem ouvir a palavra do Senhor, Deus o castigou por 400 anos, toda a sua descendência. Falou, olha, a sua descendência servirá nesta nação como escravos por 400 anos. Por 400 anos. Agora, quantos anos a voz profética havia se calado? Quantos anos aquele povo servia como escravo no Egito por causa do erro de um homem? De se mover sem o Senhor haver falado. De mover pela necessidade. De mover pela necessidade. E sabe o que muitas vezes nós fazemos? Nós nos movemos pela necessidade. Não, aqui não tem trabalho, eu estou ganhando pouco, eu preciso mover para outro lado. Cara, para com isso. O menino faz isso. O homem que é homem que está conhecendo o Senhor, ele fala, Senhor, eu não sou diferente de ninguém, mas eu não vou sair daqui até ouvir a sua voz. Você vai evitar muitos erros na sua vida. Eu já fiz isso com a minha esposa. Deus falou, não se mova daqui. Em 2004, dezembro de 2004, a gente se moveu. Só ficamos 12 anos na prova, irmãos. Sem contar o resto. 12 anos só de prova. Vivemos coisas ali que a gente não precisava ter vivido. É a vontade permissiva e a soberana de Deus. E Josué, ele ouve da parte de Deus. Pastor Eduardo pregou isso quinta-feira. Josué, ele ouve da parte de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Sabe por que ele ouviu isso da voz do Senhor? Porque ele não deixava o Senhor por nada lá na tenda. Ele não deixava o Senhor por nada. Por isso que a minha maior motivação pode se tornar o meu maior perigo. Porque a motivação de Josué qual era? Era estar na presença de Deus. Era estar na presença da tenda. Era estar onde o Senhor desejava que ele estivesse. E o que Deus prometeu a ele? Eu não apartarei de ti. Não te deixarei e não te desampararei. Ele desamparou a presença de Deus? Não. Como se Deus precisasse de alguém para amparar ele. Mas Josué, ele escolheu, ninguém está te amparando, Senhor, ninguém está se preocupando contigo, mas eu vou me preocupar. Eu vou estar aqui quando ninguém estiver, eu vou estar aqui. Porque eu estou entendendo que a presença vale mais do que milhões de coisas. Eu estou entendendo. Será que tem alguém entendendo isso aqui no nosso meio? Será que tem alguém que pode dar glória a Deus pela presença de Deus? Será que tem alguém que pode aplaudir ao Senhor? Ah, quando nós entendemos a presença de Deus, meus irmãos. Quando nós compreendermos o que a presença significa.
o que o Senhor significa vai mudar tudo na nossa vida. As prioridades vão mudar. Agora é a hora que você olha para o irmão do seu lado. Agora é a hora que você olha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: glória a Deus que a sua prioridade foi Jesus nessa noite. E não foi o jogo, não foi preparar para o jogo. Isso é sinal que você e eu estamos um pouquinho mais maduros. Agora, não vá chamar o irmão que não veio para se preparar para o jogo de imaturo, porque senão nós vamos estar pecando. Aí a gente tem que olhar a trave que está no nosso olho, e não o cisco que está no olho do irmão. É porque ainda estão dormindo, ainda não tem o Senhor como prioridade. Temos 7 dias na semana, um dia de culto. Um dia de culto. As maiores vitórias não nascem no campo de batalha. Sabe onde nasceu as maiores vitórias de Josué? Lá na tenda. Quando ele permaneceu na presença. Lá nasceram as vitórias. Sabe onde nasceu a igreja do Senhor? Sabe onde ela foi gerada? A igreja do Senhor foi gerada no Getsemane, onde o Senhor chorava e suava sangue. E ela nasce na cruz do Calvário. Quando o Senhor morre e ressuscita ao 3º dia. É lá que ela nasce. As maiores vitórias nascerão da onde nós menos imaginarmos, igreja. Por isso, deixa o Senhor nos forjar. Deixa o Espírito Santo nos forjar. Muitas vezes vai doer. Muitas vezes vai sangrar. Mas vai nascer o que Deus preparou para nós, igreja. Nascerá aquilo que Deus preparou para ti. Se porventura não desfalecermos de esperar no Senhor. O segredo de Josué, sabe qual era? Josué foi o maior conquistador, preste atenção, o maior conquistador de Israel. Ele venceu praticamente todas as batalhas, a não ser uma ou duas. Que não é assunto para a pregação dessa noite. Depois eu posso numerar elas para você contar o porquê que eu estou falando essa quantidade. Sabe o porquê ele foi o maior conquistador? Porque a espada não era o seu maior instrumento. Sabe qual era o seu maior instrumento? Era o Senhor. A sua espada não era a sua força, mas a força dele era o Senhor. Quando a sua vida for a sua força, a gente vai chegar no final da vida e vai estar cansado. Né? Não precisa nem chegar no final hoje. Quando chegar nos 40, nos 50, igual eu estou chegando daqui a pouco. O segredo de Josué não estava na força da sua espada, mas estava na presença do Senhor. Enquanto muitos estavam distraídos, Josué estava na porta da tenda. Enquanto muitos estavam distraídos, Josué estava na porta da tenda. Se eu puder te falar algo, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Nada na vida pode nos distrair do nosso propósito no Senhor. Olhe para o irmão que está do seu lado aí, profetize sobre ele. Tenha cuidado e vigilância com as distrações. Deus está à procura de homens e mulheres que nos nossos dias estão compreendendo que a presença vale mais do que tudo nessa vida. Para caminharmos para o final, Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o seu coração. Sabe por que Josué encontrava o Senhor? Porque ele buscava o Senhor com todo o seu coração.
2 Crônicas 16, 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Diga aí, o Senhor passa os seus olhos dele por toda a terra. Fala nisso, sorria. Sorria. O Senhor está te filmando agora. Sorria, o Senhor está te filmando agora. Ele está te filmando agora. Aliás, Ele nos filma 24 horas por dia. Essa semana eu comecei a trabalhar de Uber desde quinta-feira. Aliás, quarta, depois do almoço. E eu vou ter que colocar uma câmera dentro do carro, filmando o tempo todo que eu estiver trabalhando. E aí eu refleti sobre isso, que o Senhor está filmando a gente 24 horas por dia. E aí o seguro obrigou, mesmo eu tendo 10 anos de carteira, eu tenho que colocar uma black box dentro do carro, que vigia a velocidade, a freagem que eu estou fazendo. Sabe o que eu defini? O Senhor me afinando ainda mais, nos mínimos detalhes. É isso que Ele faz com aquele que Ele ama, contigo também. Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala: cuidado que Deus vai colocar uma black box no seu carro. Detalhe, eu não tenho um ponto na carteira, eu não tenho nada, graças a Deus. 10 anos, para a misericórdia do Senhor. Josué não se tornou grande porque ele buscou grandeza. Ele se tornou grande porque ele buscou o Senhor. Ele se tornou grande porque ele buscou ao Senhor. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é um pedaço dele. Vamos repetir. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força para aqueles cujo seu coração é totalmente dele. Receba a força do Senhor se o seu coração for totalmente dele a partir de hoje. Essa é a promessa de Deus sobre a mim e sobre a sua vida, igreja. Nisso, eu e você vamos tornando o quê? Homens e mulheres um pouquinho mais maduros. E para finalizarmos, aquela presença que Ele honrou lá no secreto, aquele Deus que Ele honrou lá no secreto, sabe o que aquele Deus fez com Josué? Honrou ele em público, diante dos inimigos. Você tem honrado o Senhor no secreto? Você tem honrado o Senhor enquanto Ele está te humilhando para tirar as impurezas que não podem estar na nossa vida? Você tem honrado ao Senhor em todas as coisas? Então se prepare, porque se você está semeando honra, você colherá o quê? Honra. Mas a honra que você honra no secreto, aquilo que você honra no secreto, você vai ser honrado em público. É assim que Deus fez com a vida de Josué. É assim que o Senhor fez com o Josué. Uau, glória a Deus. Meu celular está tocando. Glória a Deus. É alguém que não sabe que tem culto agora. Deus procura homens e mulheres que não se apartam da sua presença. E se eu puder te dar um conselho, não se aparte da presença do Senhor. Nem de dia e nem de noite. E talvez o nosso coração tenha sido metade do Senhor. Talvez o nosso coração tenha sido 90% do Senhor. Talvez o nosso coração tenha sido 10% do Senhor. Mas nós acabamos de ler que os olhos deles estão passando por sobre toda a terra para dar forças para aquele que é totalmente dele. Para aquele que é totalmente dele. E sabe o que eu entendo? O Espírito Santo de Deus está te chamando para a tenda do encontro nessa noite. O Espírito Santo está te chamando para um encontro real e verdadeiro. Muito mais poderoso do que você jamais viveu com o Senhor.
ou para aquele que jamais, nunca teve uma presença, uma manifestação sobrenatural da presença de Deus, um encontro real com Ele. Deus está preparando este encontro para você nessa noite. Mas isso depende de você. Deus, Ele quer fazer. Diga para o irmão que está do seu lado, só depende de você. Diga aí para ele, só depende de você nessa noite, não depende de ninguém mais. Não depende de ninguém mais. Nessa noite o Senhor está renovando a aliança com aqueles que precisam renovar a aliança. Nessa noite o Senhor está renovando a esperança daquele que precisa ter a sua esperança renovada. E nessa noite o Senhor está capacitando alguns para honrar o Senhor no secreto, para que daqui a um tempo venham ser honrados no público. Nessa noite o Espírito Santo está reacendendo a chama no coração de muitos aqui nessa noite. A chama da presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nos últimos dias há uma promessa para os últimos dias também, que da mesma forma que o amor de muitos se esfriaria, há uma promessa de um derramar sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. E tem alguém entendendo o que nós estamos falando aqui nessa noite? Tem alguém entendendo aqui que o Espírito Santo vai se derramar sobre todo aquele que desejar que seja feito? De ti. Sim, Senhor, mais de ti e menos de nós, Senhor. De ti e menos de mim. De mim, muito menos de mim. Joel capítulo 2, 28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Será que tem alguém aqui nessa noite que precisa que o Espírito Santo de Deus invada a sua vida poderosamente? Tem alguém com esse desejo nessa noite de receber a manifestação do Espírito Santo nessa noite? Tem alguém aqui que deseja ser batizado com o Espírito Santo nessa noite? Eu gostaria de te convidar para se colocar de pé nessa noite. E você que deseja ser reacendido no Espírito, você que deseja ser batizado pelo Espírito Santo, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Você que deseja mais do Senhor, você que quer dizer para Ele: Senhor, a minha vida é totalmente sua nessa noite, Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por ti nessa noite. Menos de mim. O Senhor trouxe você aqui porque Ele marcou um encontro contigo nessa noite. E menos o Senhor marcou um encontro contigo nessa noite. Um encontro que vai transformar a sua vida, como foi o encontro entre Josué e o Senhor lá na tenda do encontro. A tenda do encontro foi o lugar do encontro de Josué com o Senhor. Da mesma forma que Ele marcou um encontro contigo nessa noite. Menos de mim. Eu gostaria de chamar os pastores. Presbítero Vitor,
irmã Eliane para estar orando pelos nossos irmãos. Que ele cresça. Há uma unção sobrenatural dessa noite, aonde o Espírito Santo de Deus estará tocando muitos neste lugar. E esta unção eu libero sobre vocês nessa noite. Com a sua glória. Espírito Santo, tu tens total liberdade em nosso meio. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para batizar, para renovar, para encher. Senhor, irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Assim, não há ninguém igual a ti. Não há ninguém maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Assim,
adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. O Senhor marcou esta noite um encontro com muitos aqui neste lugar. Continue adorando a Ele. Continue adorando a Ele. Porque Ele ainda está liberando ainda uma porção que Ele marcou esta noite para liberar sobre ti. Senhor, eu libero a Tua presença, ó Espírito Santo, sobre a vida daqueles que têm uma fome, uma sede insaciável por Ti neste lugar, Senhor. Aqueles que desejam mais de Ti, Senhor, que sejam presenteados pelo Senhor com a Sua presença nessa noite, porque Tu és o único e verdadeiro presente que um homem pode desejar ou ansiar. Senhor, nos ensina. Pai, eu declaro desvendado os nossos olhos, Senhor, o nosso entendimento desnudado, Senhor, para que venhamos a contemplar o que esses homens contemplaram no passado, Senhor, o
que eles entenderam no passado, Senhor. Ah, Senhor, o que eles entenderam no passado, Senhor. Há uma onda sobrenatural liberada pelo Espírito Santo de Deus, através de um sopro dele, uma onda sobrenatural começará a atingir toda a terra, e essa onda alcançará aqueles que estão na tenda do Senhor, aqueles que amam a presença mais do que as coisas que a presença dele pode dar. E essa onda chama-se avivamento. Essa onda chama-se avivamento. Uma enchente da presença de Deus que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu. Aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Te prepare, filho meu, te prepare, filha minha, porque aquilo que aquele Deus que você tem honrado no secreto, Ele te levará no público com uma unção de conquista para Ele, para uma unção de conquista para Ele, para Ele, em nome do Senhor Jesus. Aviva no Senhor, aviva no Senhor. Fazer o que nenhum homem fez, nem fazer o que a história nunca viu, nem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, nem fazer o que a história nunca viu, nem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Aqui neste lugar, ao primeiro, não ao segundo, mas ao terceiro céu. Até o terceiro céu o Senhor tem preparado. Homens e mulheres que o Senhor tem preparado para ouvir dos segredos de papai, para ouvir dos segredos de papai, que somente aqueles que estão na tenda do encontro, na presença, poderão ouvir. A terra chama, 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 mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, mais uma vez. A terra clama. A terra chama, 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 mais uma vez. Queremos ver o céu descer. A terra clama. O Senhor está liberando a unção sobrenatural sobre a vida. Queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora,
Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Aleluias! Glória a Deus! Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filhos e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e sobre todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus! Glória a Deus, aleluia! Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.